A paz do Senhor, missionária Deus Irene Oliveira. Hoje nós vamos ler os capítulos 13 e 14 de Mateus. A parábola do semeador. No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grande multidão se reuniram a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear, e quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinham raiz, elas murcharam. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra, e deram frutos, alguns 100 vezes, outras a 60 vezes, e outras a 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o propósito das parábolas. E vieram os discípulos e lhes perguntaram: Por que tu falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumprem a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração desse povo se fez pesado e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam seus olhos para que em nenhum momento vejam com os seus olhos e ouçam com os seus ouvidos e compreendam com o seu coração e se convertam e os cure. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver essas coisas que vós vedes e não os viram, e ouvi essas palavras que vós ouvis e não a ouviram. A parábola do semeador explicada. Escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Esse é o que recebeu a semente junto do caminho. Mas o que recebeu a semente em lugar pedregoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz, é em si mesmo. Apenas dura um tempo, pois quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. E também o que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a, e também dá fruto, e um produz 100 vezes, outro 60 vezes, e outro 30 vezes. A parábola das ervas daninhas. Apresentou-lhes, pois, outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeastes boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: Queres então que vamos e o colhamos? Ele, porém, disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: E amarrai-o em fardos para ser queimado como mas o trigo recolhei no meu celeiro.
a parábola do grão de mostarda e o fermento. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de semente de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, que na verdade é o menor que todas as sementes, mas quando crescido é o maior entre as hortaliças e torna-se uma árvore, de modo que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas ele não lhes falava, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta, dizendo: eu abrirei a minha boca em parábolas, proferirei coisas mantidas em segredo, desde a fundação do mundo. A parábola das ervas daninhas explicada. Então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa e vieram até ele seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do perverso. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O tesouro e a pérola de grande valor. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. E para sua alegria vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. A parábola da rede. Novamente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, recolhendo de toda a espécie. E, estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, ajuntam os bons em cestos, mas lança para longe os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os perversos dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tesouros novos e antigos. E disse-lhe Jesus: tens compreendido todas essas coisas? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. Então ele lhes disse: portanto, todo o escriba que é instruído acerca do reino do céu é semelhante a um homem que é chefe da família e tira do seu tesouro coisas novas e velhas. A rejeição de Jesus em Nazaré. E aconteceu que, quando Jesus havia concluído essas parábolas, partiu dali, e chegando à sua terra, ele ensinava-os na sinagoga deles, de modo que eles se maravilhavam e diziam: de onde veio a esse homem sabedoria e essas obras poderosas? Não é esse o filho do carpinteiro, e não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas elas entre nós? De onde então tem este homem todas essas coisas? E eles se ofendiam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. E ele não fez ali muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. Mateus 14. A morte de João Batista. Nesse tempo, Herodes, o tetrarca, ouvindo a fama de Jesus, disse aos seus servos: este é João o Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso obras poderosas atuam nele. Pois Herodes, havendo prendido a João, o amarrou e o colocou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, porque João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo porque eles o consideravam profeta. Celebrando-se,
Porém, o aniversário de Herodes, a filha de Herodias, dançou diante deles e agradou a Herodes. Perante isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, tendo sido anteriormente instruída por sua mãe, disse: dai-me aqui em um prato a cabeça de João Batista. E o rei arrependeu, contudo, por causa do juramento, e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhes desse. E ele mandou decapitar João na prisão, e a sua cabeça foi trazida em um prato e dada à moça. E ela a levou para sua mãe. E vieram seus discípulos e levaram e encerraram o corpo e foram dizer a Jesus. A alimentação dos 5.000. Ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto à parte, e ouvindo isso as multidões o seguiram a pé desde as cidades, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e movido de compaixão por eles, curou seus enfermos. E chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede a multidão para que, indo às aldeias, comprem mantimentos. Mas Jesus lhes disse: eles não precisam partir, dai-lhes vós de comer. E eles lhes disseram: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: traga-os aqui para mim, ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, ele os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, e todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, andando sobre a água. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava lá no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A cura dos doentes em Genezaré. Ora, terminada a travessia, eles chegaram à terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar a reconheceram, eles enviaram por toda aquela região em redor e trouxeram-lhes todos os que estavam enfermos e pediram-lhes que ao menos ele pudesse tocar a orla de sua veste. E todos quanto a tocavam ficavam perfeitamente sãos. Amém? Os versículos do capítulo 13, os 53 e os 54, aqui no comentário de Charles Spurgeon, diz assim: eles tiveram um grande privilégio em ter Jesus de volta entre eles, mas falharam em apreciar seu ensino. Ficaram surpresos com sua sabedoria, mas não conseguiram perceber a fonte divina da qual ele surgiu. Amém? Ainda hoje, nos dias atuais, é exatamente assim. Há uma palavra que é liberada do trono de Deus. É como se o próprio Deus estivesse falando. Mas quem de fato está crendo? Quem de fato está recebendo? Que eu e você venhamos pensar nas coisas do alto e discernir quando o Senhor fala conosco. Há uma diferença.
ainda que o nosso coração esteja endurecido, nós ainda sentimos algo diferente. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira.